Boa noite, povo de Deus. Graça e paz, amém? O tema dessa mensagem é discipulador. Ser ou não ser? Eis a questão. E aí? Semo ou não semo, discipulador? Mais uma pergunta. Quantos discipuladores nós temos aqui? Levante a mão. Uau! Glória a Deus. Quantas pessoas que não discipulam ninguém, e fica tranquilo, isso aqui não é acusação, não. Levante a mão. E quantos aqui, e é a pergunta mais desesperadora que tem, não estão sendo discipulados? Levante a mão. Até que é menos do que eu pensava, ou você está envergonhado de erguer sua mão, de tanta pergunta que eu fiz. Mas, enfim, nós vamos alcançar, parte da responsabilidade de alcançar aquilo pelo qual nós oramos, que é que Deus entregue Guaratuba das nossas mãos, se dá através do discipulado. Então, discipulador, ser ou não ser, eis a questão. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Convido você para ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade ou todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vão, ou ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar ou obedecer todas as coisas que tenho ordenado a vocês, porque a ordem se obedece. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, ou até o fim dos séculos. Então, Jesus aqui, ele nos dá uma missão, nos comissiona. Então, quantos aqui são missionários? Eu vou resignar não, na verdade, falar aquilo que a gente sempre fala, do que é ser missionário, e eu tenho certeza que você vai mudar a sua resposta. Jesus deu uma missão para todos aqueles que creem nele, e a missão é ir e fazer discípulos. Então, se é para todos os que creem, quantos creem em Jesus? Amém. Então, todos os que creem receber uma missão. Quantos aqui são missionários? Por quê? Porque você tem uma missão. E qual a missão? Ir de fazer discípulos. Por que Jesus nunca tinha falado isso antes? Porque a autoridade não tinha sido entregue a ele ainda. Por quê? Porque para fazer discípulos é necessário ter a autoridade. Então, para que Jesus pudesse comissionar a sua igreja, o seu povo a fazer discípulo, ele precisava que todo o poder fosse dado a ele. E ele entregou esse poder, ele compartilhou esse poder com você, igreja. Atos 1:8 diz isso. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. E ser testemunhas também é ter uma missão, de anunciar aquilo que Jesus nos disse. Então, é necessário ter autoridade para atender a comissão. Mas não vamos falar sobre autoridade ou poder. Todos nós tomamos decisões, várias delas, todos os dias. Acordar é uma decisão. Não acordar também. Pelo menos não acordar mesmo do sono, né? Agora, para o resto da vida, essa não é uma decisão nossa. Seja pelo simples curso da vida ou decisões debaixo de um direcionamento. Todos nós tomamos decisões. Nosso problema não é tomar decisões, pois isso faz parte da nossa vida. Nosso problema é que muitas vezes esquecemos que para tomar decisões precisamos abrir mão de outras opções inerentes àquela decisão. Se eu chego numa bifurcação em T, e eu decido ir à direita, virar à direita, eu preciso abrir mão da decisão ou da escolha de virar à esquerda. E eu estou falando isso de algo básico, mas toda decisão tomada em Cristo requer de nós abrir mão de outras opções. É impossível, às vezes, eu quero optar pelas duas coisas. Não, ou é água salgada ou é água doce. Não temos como fazer as duas coisas. Então, muitas vezes, o problema de tomar decisão é que precisamos abrir mão de outras opções, mesmo sendo inexistentes ou transitórias. Como assim? Até não tomar decisão acerca de nada é uma tomada de decisão. Até não fazer nada, não ter opção, você está ali se abster de alguma opção, eu prefiro não escolher. Até isso é uma decisão. Então, nós escolhemos sempre.
E a pergunta, discipulador, ser ou não ser? Eis a questão. Por mais que a gente entenda que isso seja uma ordem, uma ordenança de Jesus, uma missão que Ele nos deu, atender isso é uma decisão. E você precisa tomar essa decisão. Amém? E eu espero que você continue sempre decidindo pelo correto. O ato de decidir é, portanto, inerente ao livre-arbítrio, capacidade privativa do Homo sapiens. Do ser humano, né? Não sei porque esse cara põe essas coisas aqui no Google. Mesmo quando só há uma opção, pode ainda ser possível nada decidir. Ou seja, mesmo a omissão é uma forma de decisão. Quando eu decido, quando eu me omito à vontade de Deus, eu decido descumprir a vontade de Deus. Cara, e isso é muito grave, porque parece algo aleatório, do Neida. Mas quando eu me omito à vontade de Deus, eu tomei uma decisão de não cumprir. E não cumprir a vontade do meu pai, se você que está aqui que é filho, ou você que está aqui que é pai, se a vontade dele é expressa numa ordem, e vamos falar do básico, vá lavar a louça, e você se omite a isso, você que é pai, você fica bem de boa quando acontecer isso? Não, porque é desobediência. Então toda omissão a uma vontade de uma autoridade é desobediência. Amém? Discipular ou fazer discípulos é uma decisão com base em uma ordem. Jesus não deu uma sugestão, ele não fez um pedido com as duas mãos no coração. Não é uma decisão corriqueira, mas é uma decisão que é necessário fazer por obediência. Porque ele falou, ide, ou vão e façam discípulos. Ponto final, isso está no imperativo. Então, quando nós decidimos caminhar com Jesus para valer, e eu creio que toda caminhada com Jesus é para valer, ela só é diferenciada pelos estágios. Existe o estágio da gente vir, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. Tomai de mim o meu fardo, que é leve e tal. Daí a gente acha que isso é o evangelho. Não, isso aqui é a inclusão ao evangelho. Todos podem vir e serem aliviados da sua carga. Porém, precisa entender que a salvação é de graça, mas o reino de Deus, o discipulado, vai custar tudo. Então, quando nós nos deparamos com uma ordem de Jesus, a gente às vezes até se assusta. Nossa, eu nem sabia que o Jesus lindo, daquelas canções melódicas, dava ordem. Pois é, implantar o reino de Deus. Implantar, na verdade, ele implantou, expandir o reino de Deus. Então, ele nos dá essa ordem que a gente acabou de ler em Mateus. E por que eu devo discipular? Eu quero compartilhar aqui algumas das respostas, que não está tudo aqui, querido. Tem muito mais coisa pelos motivos que a gente entende, os motivos que a gente entende pelo qual eu devo discipular. Mas eu vou falar de alguns aqui. Por que eu devo discipular? Primeiro, porque é uma ordem. Porque é uma ordenança. Você já ouviu? Manda quem pode, obedece. Obedece quem tem juízo. Eu falo para os meus filhos lá em casa. Vocês não têm opção. Não tem opção. Por quê? Porque vocês estão aqui aprendendo a obedecer, porque vai chegar o momento de vocês mandarem. E eu acho que eles querem tanto que chegue esse momento, mas não vai acontecer lá em casa. É quando eles se tornarem, constituírem uma família, ou estiverem debaixo do teto deles. Mas isso é sadio, né? Isso é muito sadio. Então, por que eu devo discipular? Porque é uma ordenança. Vão e façam, ponto final. Não é uma opção que eu devo considerar somente após tomar todas as outras decisões que eu julgo importante. Eu não estou falando que você não tem que tomar decisões que você julga importante. Tome essas decisões. Você não deixa de viver e de ser um cidadão dessa terra porque você recebeu a Cristo, mas você recebe uma missão do alto, uma missão celestial pelo fato de você ter recebido a Cristo. Então ela se torna tão importante quanto a sua vida. E você tem a decisão de colocar essa decisão de obedecer a Cristo nos patamares da sua vida. Eu estou tentando, nem sempre eu consigo, muitas vezes eu falho, mas o meu desejo é que a vontade de Deus seja a primeira. Inegociavelmente a primeira na minha vida. Consigo sempre? Não. Erro muito, muito. Mas é o meu desejo que a vontade de Cristo seja a primeira. E todas as outras coisas, se vier, tá bom. Se não vier, eu tenho Jesus. Ou seja, eu já tenho tudo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é
A escala da prioridade bíblica. E as demais coisas, não é todas, na verdade nem demais, nem todas, a Bíblia fala estas. Existe algo indicativo, comida, bebida e vestes. E estas coisas serão acrescentadas. Então, quando nós entendemos que se Jesus é prioridade, o que ele fala também deve ser. Então, se Jesus é prioridade na minha vida, e aí é onde começa a se dividir os meninos dos crescidos em Deus, é porque todo mundo fecha os olhos, canta, balança as mãos, chora e glória a Deus, precisamos fazer isso. Mas os posicionados e maduros em Cristo entendem que esse momento é um momento, o outro momento é yes, sir. Ok, Jesus, você falou, então eu vou fazer. A gente chapa o coco, glória a Deus, babamos colorido, mas a gente se posiciona porque nós entendemos que existe um comissionamento, existe um direcionamento. Estamos aqui para cumprir. Nada de novo debaixo do céu. Amém? Então, se eu não faço discípulo, eu desobedeço a Cristo. Eu ia jogar para o final, mas já vou lançar já no início. Porque é TADEL, treinamento avançado de líderes. E a liderança, ela começa sempre no nível mais raso, que é liderando a nós mesmos. E como que eu lidero a mim mesmo? Obedecendo. Então, se eu não faço discípulos, eu sou um desobediente. Alex, mas eu não estou discipulando porque ainda estou no processo. Amém, querido. Se você ainda está no processo e você não está abortando esse processo, glória a Deus, você está dentro do processo, está tudo certo. Agora, se você já está completo, já é uma fonte que poderia jorrar, porque lembra que Jesus falou, se alguém beber dessa água, nele eu farei uma fonte e jorra. Se eu já posso jorrar, mas eu retenho essa água, então eu sou desobediente. Então, quero eu entender que você ainda está no processo de aperfeiçoamento para se tornar um discipulador. Amém? Glória a Deus. 2, por que devo discipular? Porque eu amo Jesus. E glória a Deus por isso. Nós precisamos amar Jesus. Seja do jeito desengonçado, ou seja, de um jeito mais sereno, você precisa amar a Jesus, querido. E o amor a Deus é sobre todas as coisas. João capítulo 21, versículo 15. Vamos ler até o 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Engraçado que Jesus fez um comparativo. Você consegue comparar o teu amor para com Jesus, fazer um comparativo com o amor que teu irmão tem por Jesus? Não. E Jesus falou, você me ama mais do que esses? Nem vamos entrar aqui na questão do original que fala mais do que isto, porque estavam comendo peixe, né? Peixe se pega pescando e Pedro era pescador. Mas enfim. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, ou ter perguntado a terceira vez, tu me amas? Pô, parece que Jesus não está acreditando. E Jesus lhe disse, Senhor, e Pedro disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. O pastoreio, ele não foi divorciado do discipulado. Na verdade, às vezes a pessoa, eu sou só pastoreado. Não, eu sou discipulado. É a mesma coisa, querido. É a mesma coisa. Só que existem, principalmente, líderes que são discipulados mais profundamente porque ele é discipulado a sua vida e também a sua liderança, o seu ministério. Mas todos são discipulados, todos são pastoreados. Todos são conduzidos conforme o ensinamento de Cristo. Então, Jesus falou, se você me ama, você vai apacentar as minhas ovelhas. Se você não me ama, você não vai apacentar as minhas ovelhas. E aí, você deseja apacentar ou não? Porque eu posso interpretar assim, queridos. Não estou julgando você, estou expondo a palavra. Que Jesus estava condicionando o verdadeiro amor a Ele com a nossa predisposição em obedecer à vontade dEle.
E se eu posso entender assim, e eu faço a pergunta, eu posso entender assim? Sim ou não? Então eu posso entender o contrário. Que se eu não apacento as suas ovelhas, pode, talvez, com uma possibilidade, uma probabilidade de algum percentual de erro, significar que eu não amo a Jesus. Lembra da parábola do reino? O reino de Deus é comparado a um certo homem, um certo viajante que estava passando pelo campo, encontrou um tesouro escondido, escondeu o tesouro novamente, foi, vendeu tudo que tem e comprou o campo. Ele podia saltar e comprar do tesouro, pegar do tesouro, mas tudo que o tesouro toca também é precioso. Nós queremos Jesus, amém? Mas tudo que Jesus toca é precioso, Ele toca vidas. Então, se eu entrego a minha vida por Jesus, eu preciso entregar a minha vida por vidas. Porque Jesus toca vidas. O tesouro não é apenas ele valioso, mas tudo que ele toca, todo o campo. Então, nós nos entregamos a cuidar de vidas porque Jesus fez a mesma coisa. Então, queridos, eu não quero aqui colocar um espinho na sua carne. Eu quero aqui trazer uma motivação bíblica e muito prática do porquê eu preciso atender a necessidade. E sabe por que eu pedi para levantar as mãos no começo do culto? Para que a gente veja a necessidade de uma terça-feira. E estamos aqui em quantas pessoas mais ou menos? 350? Pois é, temos 1000 pessoas. Então, se aqui tem mais ou menos 60 ou 70 pessoas que não são discipuladas, talvez um pouco mais, quanto mais na igreja. Quanto mais aquelas que virão, porque nós temos aí uma média de convidados nos life groups, queridos, altíssima. Cerca de 180 pessoas convidadas nos nossos life groups semanalmente. Algumas dezenas de pessoas entregando a vida para Jesus mensalmente. Ou seja, a necessidade de discipular essas pessoas sempre haverá. Por isso Jesus falou, ei, orem ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Ou seja, nós viemos até Jesus para trabalhar. E o trabalho que Jesus nos dá é de cuidar de vidas. Esse é o entendimento teológico da Paz Church. Amém, queridos? É assim que nós entendemos, é assim que nós caminhamos. E o nosso desejo, sim, é de conduzir vidas a Cristo. E essa condução, ela não dura apenas um culto, ela dura uma vida. Porque durante toda a nossa vida nós precisamos ser aperfeiçoados até que possamos chegar à perfeita estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. E eu receio e desconfio muito que isso não acontece aqui. A conclusão, mas o processo sim. E se chama discipulado. Você conhece alguém que ama uma pessoa? Vamos lá. Participa comigo. Você conhece alguém que ama uma pessoa? Ama de verdade mesmo, ama. Conhece? Essa pessoa faz alguma coisa para agradar a pessoa que ela ama? E essa é uma das evidências que você sabe que ele ama essa pessoa. Se ele faz de tudo para desagradar essa pessoa, você crê que ele ama a pessoa? Não. Amém? Essa pessoa que ama muito, ama de verdade. Ele faz alguma coisa para agradar essa pessoa? E faz aquilo que ela deseja também? Sim, na medida do possível, porque se ela desejar uma Ferrari fica um pouco difícil. Mas ele gosta sim de fazer algumas das vontades, fazer aquilo que ela gosta, né? Fazer os desejos dessa pessoa. Se eu amo Jesus, você ama Jesus, amém? Qual é a sua predisposição em fazer aquilo que agrada a Ele? Qual é a sua predisposição de fazer aquilo que Ele deseja? Se a gente aqui levantou a questão de que, ou uma das características de quem ama é fazer o que deseja e agradar, então uma das formas de nós demonstrarmos o nosso amor a Deus é fazer o que Ele deseja, a fim de agradá-lo, amém? Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Da vontade de quem? De Deus. Em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, é bíblico
e é nobre diante de Deus nós andarmos segundo o conhecimento da vontade do Senhor. Andar, viver conhecendo a vontade de Deus. E eu creio que, óbvio, quando isso foi escrito, a Bíblia ainda não estava escrita. Porque eram cartas ainda que estavam mandando para o outro. É mais difícil para nós ou para esse povo saber a vontade de Deus? Mais difícil para eles, porque para nós já está escrito. Já está escrito, então nós não temos desculpa para dizer que nós não conhecemos a vontade de Deus bíblica. E a vontade de Deus revelada no nosso coração, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender ou entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Sem sacrifício é impossível nós conhecermos a vontade de Deus. E o que nós precisamos sacrificar? As nossas vontades e aquilo que nós queremos. Porque o que nós queremos não é gastar o nosso tempo, naturalmente falando, com pessoas. O que nós queremos de fato, se a gente for falar num pensamento mais humanista, é ganhar a vida, cara. Mas quando nós abrimos mão da nossa natureza e permitimos a natureza de Deus habitar ricamente em nós, então nós amamos o que Ele ama. Amém? E o que Ele ama? Vidas. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Amém. Vocês são muito espontâneos, pentecostal demais. Então, querido, que você possa andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, agradando ao Senhor em tudo e frutificando em toda boa obra. Terceiro, porque sou grato, idôneo e fiel. Você é grato? Você é idôneo? Houve pouca resposta, porque eu acho que a gente nem sabe o que é idôneo. Riram porque é verdade. Você é fiel? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na fé, na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, se foi confiado o evangelho a mim, se foi confiado esse tesouro a mim, a Bíblia fala de tesouro em vasos de barro, a Bíblia fala de pérola, a Bíblia fala da mensagem que transforma o mundo. Se foi confiado a mim, Paulo está dizendo que eu preciso transmitir a outras pessoas que tenham algumas características. E essas pessoas que têm essas características precisam transmitir a outros. Só que ninguém chega ao reino de Deus com essas características, porque essas características elas apontam para o alto, não para aquilo que a gente entende de fidelidade no plano terrestre, ou terreno, ou o que a gente entende de idoneidade no plano terreno. Ela tem características espirituais, porque Deus é espírito. Então, o discipulado é a ferramenta que ajuda a tornar as pessoas que se permitem ser moldadas a se tornarem gratas, fiéis e idôneas. O discipulado bíblico vai fazer com que as propriedades, porque isso são características de Deus, elas frutifiquem em você. Até porque o fruto é do Espírito. Então, quando a Bíblia fala para você frutificar em toda boa obra, é frutificar segundo a seiva espiritual. Não segundo as nossas obras, mas segundo a obra daquele que nos comprou. Então, o discipulado ele tem essa missão de gerar Cristo em você. Olha que privilégio e que responsabilidade que a gente tem de poder gerar Cristo numa pessoa, o caráter, a natureza de Cristo em alguém, através do discipulado. De um rei eterno, de um reino inabalável, que escolheu um miserável como eu para carregar uma mensagem poderosa que pode transformar nações. Isso é o discipulado, querido. Então, nós precisamos entender que, além desse privilégio, também é uma responsabilidade. E responsabilidade só é confiada àqueles que são responsáveis e dignos de confiança. Então, quando Jesus nos confia isso, é porque Ele está achando, porque na verdade Ele procura, e quando Ele acha essas características em você, então Ele fala, agora vou confiar em você. E quando isso começar a frutificar, através de você, essa mensagem que transforma o mundo vai ser passada a outros. Queridos, isso não é para homens fortes.
Credo, Alex, sim, é para fracos. Porque quando nos tornamos fracos no Senhor, é aí que nós nos tornamos fortes. Não é para homens fortes, mas é para corajosos. Porque a gente precisa negar nós mesmos. Como seremos gratos se não permitimos que pessoas possam receber de nós aquilo que recebemos de outros? Ou, no mínimo, egoístas. Pois guardamos para nós mesmos e tentamos esconder a luz de Cristo em nós. Se eu não me engano, o Rio Jordão, ele passa pelo Mar da Galileia. O Mar da Galileia compartilha as suas águas. E o Rio Jordão, ele continua passando. Ele chega no Mar Morto. O Mar Morto, ele não compartilha, ele retém essas águas e impede que haja vida. Por quê? Porque não existe afluente do Mar Morto. Porque toda água que chega ali, para. Nós, como rios, precisamos compartilhar as águas que chegam até nós. Porque senão nós nos tornaremos como Mar Morto, que não compartilham. E quando nós não compartilhamos aquilo que chega até nós, começa a gerar morte ao invés de vida. Então, queridos, nós precisamos aprender, sim, com a mulher samaritana, que ao ouvir de Jesus, ainda que ele falasse algo um pouco complicado da vida dela, mas ela entendeu que ele era o Cristo esperado, ela entendeu que ele é o Messias. E o que ela fez? Ela foi buscar água. Ela até esqueceu da água, foi à cidade que ela era difamada, que não tinha moral alguma, mas ela tinha uma mensagem que valia mais do que a sua própria vida. E ela ganhou aquela cidade inteira, porque ela decidiu não reter aquilo que chegou até ela, mas ela compartilhou a mensagem poderosa de Jesus, e através dela muitos vieram a Cristo. Precisamos aprender com essa mulher, querido. Você é a luz do mundo. Você precisa brilhar sobre as trevas. Então, se chegou a luz até você, a Bíblia diz que não se esconde um candeeiro, ele é colocado num lugar apropriado para que todos possam ser iluminados. Então Jesus quer levantar você para brilhar, ser luz para as nações. Amém, querido? Pare de ofuscar a luz de Cristo sobre a sua vida. Amém? O pastor Michel e Freitas têm se dedicado muito em nos discipular. Receio eu que grande parte dos fios brancos, são por causa de mim e da Thaís, mas por causa da Thaís, na verdade. Ele tem transbordado muito de Jesus em nossas vidas. Ninguém vai gastar 1h30, 2 horas, no nosso caso dá um pouco mais, por semana, se não ama Jesus. Não existe motivo algum, querido, nenhum, se não for o amor a Cristo e a vidas, que faz com que eles parem um dia deles para falar com a gente, insistir em coisas que às vezes a gente está dando na trave, e fora desse tempo a orar ainda, porque às vezes o pastor fala, e quem conhece ele sabe o que isso vai significar, estou pensando em você. Eles transbordam muito sobre mim, sobre minha família. Eu não tenho como fazer diferente. A gratidão vai me mover sobre isso. Durma com um barulho desse. Se eu não me predisponho, depois de um tempo que estou sendo discipulado, se eu não me predisponho depois desse tempo a discipular, eu não mereço então continuar sendo discipulado. Por quê? Porque se eu valorizo o que eu recebi, eu preciso transmitir. Se eu não transmito, então eu não estou valorizando. Então eu estou deixando de ser ovelha. E passo a ser aquele que coloca que a pérola entra na fenda do seu casco. Do qual Jesus disse, não coloquem pérolas sobre porcos. Entendeu? Então, o Alex está me chamando de porco. Não, querido, eu estou falando que você está no processo, e esse processo vai passar e você vai se tornar um grande discipulador. Mas você precisa se submeter a um processo que vai colocar mais de Jesus no lugar onde vai ter menos de você. Amém? Idôneo é um adjetivo que significa adequado, próprio, que convém perfeitamente, que tem condições para desempenhar certos cargos, certas funções, apto, capaz, competente. Idôneo é alguém que aprendeu, que foi aperfeiçoado através daquilo que aprendeu, e isso o tornou apto, mas faz com que ele continue aprendendo. Idôneo não é aquele que aprendeu e fecha a tampa do aprendizado. Não, o botão aprendizado está sempre no on, sempre está ligado, do idôneo. E a Bíblia diz
Paulo falando ao seu discípulo, aquilo que você ouviu de mim, confia em pessoas idôneas. Então, o idôneo, ele sempre está em aprendizado. Está sendo aperfeiçoado também pelo aprendizado, porque tem muitas pessoas que ouvem e nunca colocam em prática. E impossível ser aperfeiçoado por aquilo que não coloca em prática. Sempre estão ouvindo no discipulado, sempre estão ouvindo instrução, sempre estão ouvindo uma palavra, só que eles não permitem que a palavra habite nele ricamente. Ele fecha o seu coração e aquela palavra não tem como encontrar um lugar. E ao invés dessa pessoa se tornar um gigante na fé, ele se torna uma criança necessitada ainda do leite inicial, do alimento inicial, não do alimento sólido. Hebreus vai falar isso. Então, o idôneo, ele é aquele que aprendeu e continua aprendendo. E o aperfeiçoamento que ele recebeu através do que aprendeu torna ele apto, capaz, adequado e alguém que convém. Convém o quê? Receber os tesouros celestiais. E que se ele está apto para receber, ele está apto para ensinar. Se ele está apto para receber, ele está apto para transmitir. Como identificar alguém idôneo? Por gentileza, se quiser, puder, tiver possibilidade de voltar aquela música de fundo, agradeceria bastante. Coração ensinável. Alguém idôneo tem coração ensinável. Às vezes ele é um pouco cabeça dura, assim como eu. Mas é ensinável. Reconhece, não, eu dei na trave mesmo. Pastor que eu diga. Eu fui cabeção mesmo, pastor, eu vou chegar lá. Eu não vou desistir do propósito, do processo. É o processo que vai me levar ao propósito. Então, o coração é ensinável, disposição em aprender. E o que é o aprendizado pleno? Aquele que coloca em prática. Não é aquele que ouve, e faz tudo errado. É aquele que ouve, e tenta fazer, ainda que erre, mas ele tenta colocar o aprendizado em prática. É alguém que não pensa de si além do que convém. Esse é o idôneo. Porque tem gente que se acha demais. Jesus já achou perdido, mas ele continua se achando. É como se estivesse perdido ainda, então ele se acha demais. Não, o idôneo, ele não pensa de si além do que convém. Ele não é um cara que vive na autocomiseração, porque eu não sou nada, porque eu não valho nada, porque eu sou que nem aquele porco do mato, javali, mas hoje já não vale mais nada. Ou ele se acha o contrário, porque eu sou o cara. Eu acho que nessa igreja que ninguém pode me discipular, eu acho que eu vou pedir o discipulado para o Paulo Jeff. A pessoa que está me discipulando não rola. Eu vou mudar de discipulador. Então, cara, o idôneo, ele é amável. Ele é ensinável. Ele reconhece que ele não é ninguém além do que ele é de fato. Você escreveu o mesmo número de cartas paulinas que Paulo? Paulinas de Paulo. De epístolas que Paulo escreveu, quantos escreveram? Quantos foram arrebatados ao terceiro céu e viram coisas que não são dignas de falar para Pedro, que era o líder da igreja? Sabe o que Paulo fala de si mesmo? A escória do mundo. Dos pecadores eu sou o pior. E muitas vezes a gente está se achando porque a gente tem um talento. Que foi dado, não é nem a gente que produziu. Então, o idôneo, ele não pensa de si mais do que convém. E geralmente aquele que pensa de si mais do que convém, pensa menos dos outros. Até porque apto, capaz, não é uma condição que você se auto-autentica. Você já fez a escola e chegou na professora, eu estou apto, eu estou capaz para ir para o próximo ano. Não é você quem determina isso aqui, não, querido. Você estuda, se aplica, faz a prova. Mas quem certifica sou eu. O professor vai dizer sim. Então, alguém precisa nos tornar apto. Alguém precisa falar, cara, de fato ele está apto, ele está capaz. Tanto que Paulo não falou, transfira homens que se dizem idôneos e fiéis. Não. Ele colocou esse encargo sobre Timóteo de verificar se as pessoas que receberiam eram idôneas e fiéis. Então a gente precisa nos colocar no nosso lugar. E o nosso lugar é de filhos de Deus, servos do Senhor. Indiferente do que for que tem que passar. Se for para alcançar o propósito de Deus na minha vida, então vamos passar. Vai ser resolvido. Porque o propósito é dele, o reino é dele. Tudo é a respeito dele, querido. Nós só somos
alguém que teve o privilégio de ser inserido para que essas coisas pudessem também acontecer. E se eu não tiver nesse negócio todo, vai acontecer do mesmo jeito, porque não é a respeito de mim. É a respeito dele. É por causa dele, é dele, por ele, para ele todas as coisas. Então a gente pode ser dele. E ele faz o que ele quiser com aquilo que é dele, porque ele é soberano, amém? É alguém que antes de ver o cisco no olho dos outros, ele tira a trave que está em seu próprio olho. Esse é o idôneo. Idôneo para mim, eu acho que também, eu não coloquei aqui no esboço. Eu aprendi uma vez, não lembro com quem, provavelmente foi com o pastor. Faz tempo que eu vi isso, que o discipulado começa a ficar bom quando o cara começa a falar dele. Porque existem pessoas, aqui não tem, provavelmente é só no Japão ou Santarém, que eles direcionam às pessoas toda a responsabilidade dos seus atos. Não, eu não estou discipulando porque o meu líder, ele é um perseguidor. Vai perseguir o quê, irmão? Geralmente eles perseguem heróis da fé, não heróis da língua. Às vezes eles falam, a pessoa fica, não, essa coisa está acontecendo comigo porque é o olho gordo da tal pessoa. Está acontecendo comigo porque fizeram isso. Ei, a Bíblia faz uma pergunta. Do que se queixa o homem? Ela mesma responde dos seus próprios feitos. O idôneo, ele se responsabiliza pelo fato dele conseguir avançar e pelo fato dele retroceder. E quando ainda ele consegue crescer muito, ele fala, glória a Deus primeiramente porque ele é autor e consumador da minha fé. E glória a Deus porque ele me deu pessoas que me ajudaram. Agora, quando dá errado, ele fala, Senhor, me perdoa porque eu pequei contra o Senhor. Os dois primeiros reis, na verdade, todos os reis da Bíblia deram na trave. Mas os dois primeiros, Saul e Davi, deram na trave. Só que Davi reconheceu, eu pequei. E ele é o rei mais lembrado até hoje. Saul, ninguém quer ser comparado a ele. Tanto que você vai ver muita gente chamando Davi. Saul, bem pouco. Eu, na verdade, acho que conheço um só. Eu não estou falando que é ruim, querido. Mas estamos falando de referência, amém? Então, idôneo é alguém com disposição de ser tratado. Você tem disposição para ser tratado, querido? Amém, né? Porque é fácil. A carne não gosta de tratamento. A gente gosta da nossa vida antes de Cristo, querido. Essa é a realidade. A nossa carne, a gente não, a nossa carne. Mas o espírito que combate a carne entende que é necessário um processo. E o processo vai nos tratar para que a gente possa nos tornar apto a esse processo. Então, tenha, ainda que a sua carne não queira, disposição em ser tratado, porque o processo leva o propósito. Tenha disposição em ser tratado. Ouvi isso também, se não me engano, em 2014. Deus vai te dar o que você precisa numa embalagem que você não gosta. Isso se chama discipulador. Vai ser o que você precisa, você não vai curtir muito a maneira que fala, você vai achar que você precisava de alguém um pouco mais polido, que falasse um pouco melhor, que conhecesse 2 versículos a mais, que orasse um pouco mais, mas na verdade você tem o discipulador que você precisa. Por quê? Porque não é o discipulador que faz o discipulado, é o Espírito Santo, através do discipulador, que tenta te convencer do pecado, justiça e juízo. E não só através dele, mas também no teu quarto de oração, quando você está lá orando. E daí ele às vezes vai pegar a ferramenta afiada chamada discipulador. E a Bíblia diz que é um ferro afiando ferro, então vai ter atrito, vai ter faísca, só que vai produzir um resultado que glorifica Jesus. Não estou falando isso para desanimar, estou falando isso porque Deus escolheu você para fazer isso nessa cidade. Quantos querem? Está com medo de olhar. Fiel. Eu não vou perguntar quem é fiel, principalmente os casados vão levantar a mão, é óbvio que vão levantar a mão. Confiável, bom, devotado, firme, leal, sincero, exato, idêntico, igual, autêntico. O que é autenticar um documento? Max? Não veio. Você faz uma cópia, amém? E você tenta usar essa cópia do teu documento em qualquer lugar. A pessoa fala, nossa, não dá para aceitar, porque é uma cópia. Mas daí você vai no cartório e acontece um processo lá que a cópia é igual. É a mesma cópia, mas existe algo que diferencia da outra cópia. A autenticação.
É o ato de legitimar aquilo que é cópia, atestando que todo o seu conteúdo é idêntico ao original. A Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados. O que tem na autenticação? Brilhante ali, holográfico, um selo. Então, o Espírito Santo é o selo de que você, como uma cópia, ela legitimiza a sua... A gente estava falando isso em casa. Não é cópia. Um sinônimo de cópia. Imitação. Você quer um calçado de imitação? A imitação é ruim? Depende. Se ela for autenticada, ela não é mais imitação. Vamos ler. Efésios capítulo 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores. Se imitação é ruim, nós não podemos imitar Deus. Você é Deus? Não. E qual é a forma de você se parecer com Ele? Imitando. Mas o que legitimiza a sua imitação? Espírito Santo, que selou você. Então você pode imitar a Deus porque você tem o Espírito Santo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou. Ou seja, também está falando para você imitar Cristo, até porque os três são um, nós vamos falar de trindade agora. E o que Cristo fez? Se entregou a si mesmo por quem? Por nós, em oferta e sacrifício a Deus com um cheiro suave. Então, se eu preciso imitar Cristo, eu preciso me entregar a mim mesmo, não na cruz, mas no processo que vai fazer com que custe o meu tempo para que eu discipule alguém. Quando eu imito a Jesus, legitimado pelo Espírito Santo, eu de muito boa vontade vou me gastar e me deixar gastar por amor a vocês. Então, quando eu imito a Jesus, por causa do Espírito Santo que autenticou essa cópia aqui, preto e branco, mais preto do que branco, e no mundo espiritual, eu sou reconhecido como herdeiro de Deus. E co-herdeiros em Cristo. Só é herdeiro junto com alguém que é irmão. Porque Jesus é meu brother mais velho. E Deus é meu pai. Por causa desse selo que o Espírito Santo traz sobre a minha vida, que faz com que eu possa clamar Abba, Pai. Por causa do selo do Espírito Santo. Então, quando eu entendo isso, e quando eu vivo isso, eu vou imitar aquele que é o rei do reino ao qual agora eu pertenço, que é Cristo. Então, eu preciso andar em amor, e não é o padrão mundano de amor, querido. O amor de Deus tem correção. Porque na Bíblia que a gente está falando aqui diz qual é o pai que não corrige o filho que ama. Então, eu vou andar em amor, não é só correção, mas também tem. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, se nós não nos entregamos no discipulado, de fato, de verdade, a ponto de fazer dele também uma cópia de Jesus, um imitador de Jesus, ao gerar naquele discípulo um discípulo verdadeiro, de Jesus, não meu, então eu não sou legítimo. Mas se eu faço como Jesus fez, gastou o tempo, como Paulo fez, gastou e se deixou gastar. Como vocês têm visto pelos Café com o Pastor, pelos Encontros com Deus e pelas várias histórias que você já ouviu dos nossos pastores sentados numa mesa tomando café, ou no final da academia, de quanto eles já se gastaram pelo Senhor. Então isso nos coloca numa sinuca de bico. Eu tenho muito exemplo para ser seguido. Quando eu tenho muito exemplo, eu tenho pouca desculpa. Então, se eu não tenho exemplo, eu tenho desculpa. Mas quando eu tenho muito exemplo, as desculpas vão embora. Então, uma das características de ser fiel e idôneo é imitar a Cristo. Porque se eu imito a Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, então a fidelidade com base de idêntico, de autêntico, está sobre a minha vida. E também imitar seus líderes. Hebreus 13, 7. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregavam ou pregaram a palavra de Deus a vocês. Considerando atentamente o fim da vida deles. Que é como termina a carreira, não é desejando a morte. É como a gente está longe do cumprimento da carreira dos nossos líderes, em nome de Jesus, a gente vai acompanhando e
e atentando para aquilo que eles estão vivendo. Imitem a fé que tiveram. Quantos de nós teríamos coragem de crer com um pastor quando ele falava que teríamos 500 membros, quando tinha 5, lá na casinha, e desses 5, 2 estavam dormindo? Cara, é muita fé, ou doideira, e na verdade as duas coisas andam juntas. Então, considere atentamente a vida deles e imite a fé. Você imitar pessoas não é errado, querido. Paulo falou, sejam meus imitadores, como sou de Cristo. Não tem essa moral, não. Mas deveria ter. Porque sou bom, não. Porque é a convicção de que eu tenho, de que eu, por livre e espontânea vontade, abneguei da minha vida passada. Neguei a mim mesmo, tomei a cruz. Então, se eu tenho certeza disso, se você tem certeza das renúncias que você fez por causa de Jesus e dos passos que você está dando por causa de Jesus, então você pode sim dizer para as pessoas, imitem na fé. Talvez nas outras coisas ainda não, mas na fé pode me imitar. Às vezes a gente, não, mas é muita ousadia falar isso, só Paulo pôde falar. Paulo era alguém igualzinho a você. Simples. E ele falou isso por quê? Porque ele era convicto de que ele vivia era autêntico. Você tem uma fé autêntica, querido? Você tem uma fé verdadeira? Você é um discípulo de Cristo? Você está no processo de ser aperfeiçoado por Jesus? Então você pode dizer para as pessoas que estão chegando, que ainda não conseguem enxergar Jesus e precisam de um exemplo físico. É por isso que Paulo falou aquilo, porque eles precisavam do exemplo físico. Você pode falar para as pessoas que estão chegando, que estão começando a caminhar na fé. Ei, sejam meus imitadores. Agora segura essa bomba. Se você não falar, eles estão te olhando da mesma forma. Você já está sendo olhado, visto, medido e até julgado pelas pessoas por causa da tua fé. Então, decidir caminhar e ser digno do seu chamado, caminhar segundo o seu chamado, que é uma decisão sua, mas as pessoas vão te medir pelo que você está vivendo. Então, ser um verdadeiro discípulo não é apenas convidar alguém para o life. Continue convidando. Mas é alguém que prega com a vida. É alguém que prega com a vida. E sabe muitas vezes o porquê alguém demora para confiar um discípulo para nós, porque a pregação da nossa vida não condiz com aquilo que a gente fala. A pregação daquilo que eu faço não condiz com aquilo que eu falo. Então eu não sou idôneo. Alex, mas eu sou desprezível? Não, eu sou um bebê na fé. Ainda que eu esteja há 35 anos no Evangelho, eu sou um bebê na fé se eu não consigo alinhar o que eu falo e o que eu faço. Então o que eu preciso? Ser ensinado. Então, querido, ao invés de você falar, ninguém serve para me discipular, porque dá zica com todo discipulador. Não, cara, abre o coração, rasga o coração, faz o que a Bíblia diz. Não rasgue mais as suas vestes, rasgue o seu coração e fale, cara, na verdade esse cara sou eu, que precisa ser, de fato, discipulado, de fato mudado, de fato transformado. Não são os discipuladores que passaram pela minha vida, os 375 discipuladores que passaram, não são eles que estão errados. Eles erram, são pessoas comuns, mas eu tenho resistido à palavra de habitar ricamente em mim. Eu não tenho frutificado para toda boa obra, eu não tenho imitado a Jesus, muito menos a fé dos meus pastores ou discipuladores. É por isso que eu tenho atrasado esse processo. Então, responsabilize-se. Estamos terminando. O Álvaro comeu meu tempo, então... Quantos me dão uns 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 20. Dê bem mais um pouco pela vez que antes. Imite, querido. Você não é uma imitação barata e falsa, você é uma imitação autêntica por causa do selo do Espírito Santo na tua vida. Você não é uma cópia que vale menos, por causa do selo do Espírito Santo. Você tem o mesmo valor que Paulo, que é o mesmo valor de um vaso de barro. Valemos alguma coisa porque existe um tesouro dentro de nós. Somos todos barros. Lembra do Mork do Madagascar? Ele falava, somos todos carne. Eu sou carne, eu sou carne, eu sou carne. Então somos todos barros, querido. O que diferencia é que a gente permite o oleiro quebrar quando precisa ser quebrado, moer quando precisa ser moído, refazer segundo a vontade dele, e daí ele deposita um tesouro dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam
e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Isso aqui remete à fidelidade. O pastor Abe, a maioria de vocês vai lembrar que ele estava falando, acho que no último Tadel Internacional, as pessoas, né? Qual é o processo para se tornar um discipulador? Existem passos que a gente dá, faz de cursos, tal, mas não é apenas isso. Mas é coerência. Vamos supor que eu creio, eu vim para a Igreja da Paz, aleluia, glória a Deus, viva todo mundo. Me batizei, passei por todo o trilho, mas eu creio que os dons do Espírito Santo cessaram. Eles não são mais disponíveis para a nossa geração. Só que a nossa Igreja Church, ela crê nos dons, amém? Crê demais nos dons. Tipo, demais, bastante. Vem no Sexta de Glória para você ver. A atmosfera é doida. O culto já, meu Deus do céu, o culto já é... Só que a gente tem ali algumas ressalvas no culto, horário, vizinho. Mas no Sexta de Glória é sem freio. Só que eu me torno discipulador e as minhas convicções a respeito dos dons espirituais permanecem as mesmas. Não, eu creio que cessaram. Esqueci o nome das pessoas que creem que cessaram, mas amém. Eu posso discipular? Talvez tudo possa colaborar que sim, mas quando eu for falar dos dons, eu vou falar do quê? Do que eu creio ou do que eu vi? Do que eu creio. Daí eu vou começar a ensinar algo diferente para a igreja que eu me submeti à sua confissão de fé. Na verdade, que eu acho que me submeti, porque se eu me submeti à sua confissão de fé, então eu caminho na doutrina do apostolado dessa igreja. Então, tipo, se eu não consigo crer nos batismos, não é o meu caso, não consigo crer no batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, dom de palavras de conhecimento, dom de palavra de sabedoria e os outros dons, eu não posso ser alguém que passa a ensinar, que passa a conduzir as pessoas por um caminho diferente do qual a igreja caminha. Então eu tenho das duas uma decisão a tomar. Ou me abro para um ensinamento profundo e real e bíblico, que é o que o ensinamento a gente traz sobre isso, e considero mudar de opinião, ou considero mudar de igreja, querido. E nós não estamos tocando ninguém, não, mas é que a Bíblia diz como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Ou eu não sei se eu uso a palavra subjugo, mas não. Ou eu decido a me colocar sentado numa cadeira pelo resto da minha vida ministerial. Mas nós não queremos um fim trágico como esse para você, querido. Deus não chamou ninguém para ser um esquentador de banco, de igreja. Você é um esquentador de cadeira no discipulado. Isso ele nos chamou para ser, para a gente sentar com as pessoas, ouvir as pessoas, direcionar, conduzir, ensinar, exortar, confrontar. Mas ser alguém que não faz nada, não foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Então, se você não muda de opinião, então muda para um lugar, e não quer fazer isso, nós vamos te respeitar, mas você não vai conseguir caminhar com a gente no contexto ministério. Então é melhor você somar num lugar que crê dessa forma. É simples, isso não é nem pesado e não poderia nem ser polêmico. Pelo contrário, nós precisamos somar no lugar que nós estamos. Porque se eu não conseguir somar, eu vou começar a dividir. Se eu não multiplicar, eu vou começar a subtrair. Então começa a complicar as coisas. Então a gente precisa, com o coração muito aberto, dispor ao aprendizado. Lembra que uma das características de dono é coração ensinável? Vamos correr, querido. Está lá no final. Vamos correr, né? Sou eu que estou pregando. E quem tem que correr sou eu. Então, peço-lhes que estejam de acordo naquilo que falam e não haja divisões, que é ou dois. Não haja duas visões entre vocês. Não haja dois modos de pensar, que seja o mesmo modo de pensar naquilo que falam, estejam de acordo. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar. Então, que não haja divisão. Pelo contrário, nós precisamos ser unidos. Essa foi uma das orações de Jesus em João 17. Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Amém, querido? Então, isso é ser fiel à palavra e ser fiel à doutrina do apostolado dessa igreja, a doutrina dos apóstolos dessa igreja. Da maneira que nós confessamos a nossa fé e nos identificamos como igreja local, Paz Church Guaratuba. Somos um.
Caminhamos querendo ganhar almas, queremos alcançar pessoas, discipulando pessoas, mudando a fibra moral dessa cidade. Somos uma igreja e vamos avançar para isso, queira Satanás ou não. O nosso negócio não é com ele, é com Jesus. Por isso que nós vamos para esse alvo e ponto final. Amém? Vamos lá, Atos 2:42. E perseveravam. Sabe o que é perseverar? Aquele que tenta um dia e para. Amém? Não. Perseverar, aquele que nunca desiste. Ainda que tropece, ele se levanta e continua. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, aleluia, e nas orações. Isso aqui é um life group. A doutrina que é, o que você fala no life group? Palavra de domingo. Doutrina dos apóstolos. Quando o pastor traz os ensinamentos, quando o pastor traz as decisões, quando o pastor traz o direcionamento daquilo que nós estamos caminhando. Na comunhão, life group, querido, glória a Deus. No partir do pão, a comunhão do life group e na oração, que é dentro do life group, no seu secreto, aqui no começo do culto, seja onde for, o pessoal lá do coque, sempre a gente está orando um pelos outros, orando pelas causas. Por quê? Porque somos um. Essa é a característica da nossa igreja, do nosso corpo local. Atos 16, capítulo 4 e 5. 16, versículo 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, que era a base missionária daquele tempo, para que a observassem, que é uma das palavras que é usada lá em Mateus 28, né? Ensinando a observar as coisas que você tem ordenado, que tem uma raiz muito parecida ou igual, na verdade, com a obedecer. Então, eles iam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que observassem. Assim o quê? Por causa disso, por causa que os irmãos saíam nas suas missões de discipulado e evangelização, porque eles saíam nessa missão de discipulado e evangelização, anunciando a Cristo e anunciando para aqueles que já estavam congregados a decisão e aquilo que era falado com o presbitério apostolado da base em Jerusalém. E eles, observando isso, produziam resultado, que é o versículo 5. As igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, e aumentavam em número. Alex vai falar de número? Não, mas a Bíblia está falando. Então, o que é? O crescimento ele é resultado do quê? De entregar aos irmãos, de discipular os irmãos, de conduzir os irmãos, os ensinamentos que nós temos recebido. O crescimento numérico, o crescimento na fé, o fortalecimento da igreja acontece quando nós observamos os ensinamentos que são passados, quando nós nos tornamos fiéis e idôneos a ponto das pessoas passarem os ensinamentos para a gente, e aí a gente consegue transmitir isso a outros, gerando crescimento. Então, crescimento não é alvo, querido. O crescimento não é a nossa busca. Mas nós não queremos crescimento? Queremos sim, mas ele não é a nossa busca. O crescimento é o resultado daquilo que a gente vive no discipulado. O crescimento é resultado da nossa observância em relação à palavra de Deus, em relação aos princípios bíblicos, em relação à doutrina dos apóstolos. O crescimento ele é um resultado de sermos de sermos igreja. Então não é a nossa busca. Todas as igrejas que correram em busca do resultado perderam seus membros. Eu conheço igrejas que 1.000 e poucas, tem 30 pessoas hoje, porque elas buscaram crescimento. Jesus mandou buscar relacionamento. Jesus mandou fazer discípulos. E Ele estaria conosco. Se coloque de pé, por gentileza. Além do trilho, que é tão importante, qual é o trilho expresso 1? Se você não fez, daqui a um tempo nós já vamos ter em nome de Jesus. Então, além do trilho, para ser um discipulador, tem um estilo de vida, querido. Que é esse que a gente acabou de falar. Eu não posso discipular se este não for o meu estilo de vida. Eu não posso discipular. Mas eu posso ser um discípulo que vai aprender o estilo de vida celestial implantado nessa igreja local. Ainda que eu não possa discipular, eu preciso ser um discípulo. Eu posso me tornar um discípulo que vai aprender, que vai se colocar num processo que vai tornar apto a discipular outras pessoas. E a
perpetuar a mensagem do evangelho que chegou a essa cidade. Temos uma cidade para ganhar, queridos. Por isso, e para isso, precisamos nos submeter ao processo de ser discipulados, para então discipular. Não esqueça da frase, porque antes de ser um discipulador, eu preciso ser um discípulo. E a frase, Deus vai te dar o que você precisa numa embalagem que você não gosta. Esse é o seu discipulador. É aquele xarope que lidera a sua célula ou que está na sua célula, que vai falar, cara, essa não é a atitude de um cristão verdadeiro. Ei, isso não é uma forma de agir conforme um discípulo de Cristo. Se tivermos o mesmo coração, então seremos um. E aí nada será impossível para a gente. Se a gente se tornar um e tiver o mesmo coração, nada será impossível. Discipular é expandir o reino de Deus nessa terra. Se você não discipula, e se você também não é discipulado, mas deseja obedecer à ordem de Jesus e submeter ao processo que vai te transformar em alguém fiel e idôneo, eu gostaria de orar contigo. Então, se você não discipula, se você já é discipulado e não discipula, ou se você ainda não é discipulado, mas você gostaria de levar adiante a mensagem de Cristo, que é um a um, querido. É um a um, é discipulado. É entender a preciosidade de gerar Cristo na vida de alguém. Se você não está nesse contexto, mas gostaria de estar, gostaria de orar contigo. Geralmente quando a gente ora com as pessoas é aqui na frente. Então eu gostaria de convidar você para sair do seu lugar. É uma baita responsabilidade acompanhada de um baita privilégio. Do reino de Deus sendo expandido através da sua vida. É obedecer uma ordem. Que se somos filhos, entendemos aquilo que alguns pais aqui ensinam, que nós não temos opção. Obedecer é a nossa única opção. É entender que para discipular eu vou precisar ser levado a um processo que vai mudar quem eu sou. Quando Deus chamou Saul para ser rei, ele falou, o Espírito Santo se apoderará de você e você será transformado em outro homem. Então, quando o Espírito Santo vem de fato na sua vida, você não se torna parecido com quem você era antes de Jesus. Você se torna parecido com quem Jesus deseja que você seja. Então, o propósito do Espírito Santo é te tornar parecido com Jesus, querido. Se você não é parecido com Jesus, então possivelmente você não está cheio do Espírito Santo, mas a boa notícia é, o Espírito Santo está aqui e ele quer cincelar a sua vida, ele quer autenticar essa cópia, ele quer legitimar a sua vida. Eu não vou falar para você procurar o seu discipulador ou líder. Às vezes a gente fala para fazer isso e falar, meu líder, conta comigo para discipular. Eu já falei isso algumas vezes. Algumas delas foi da boca para fora. Foi impulsionado pelo momento. Mas você vai procurar ele e você vai dizer, não agora. Mas no momento específico, talvez até no final dessa reunião, se você for um homem, porque as mulheres vão ter a reunião de encontro, você vai falar, ei, o que eu preciso fazer? Alex, eu não tenho um discipulador, mas você tem um líder. Ei, o que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? O que precisa ser esculpido na minha vida? Porque eu quero sim ser um discipulador. Eu quero cumprir o mandamento que Jesus disse em Mateus 28, me dando a ordem de ir e fazer discípulo. O que falta em mim para eu tornar um verdadeiro discipulador? O que falta em mim para que eu me torne um discipulador de fato, fiel e idôneo? Porque muitas vezes a gente não discipula e que tenta delegar às outras pessoas a responsabilidade disso não ter acontecido. Não. Pega essa responsabilidade e segura no peito. Não é sua culpa, mas é a sua responsabilidade. Amém, queridos? Você entendeu a conversa que você vai ter? Fala aí, cara, eu quero dar continuidade naquilo que chegou até mim. Eu não quero ser o mar morto, eu quero ser o mar da Galileia. Eu quero compartilhar as águas. Eu quero que fluam as águas que chegaram em mim e elas possam chegar às outras pessoas. Eu não quero criar uma barragem para reter essas águas. Eu quero permitir que elas fluam. Me ajuda. O que eu preciso fazer para ser aquilo que Jesus revelou no seu coração? Me ajude a ter a revelação de que Jesus quer fazer na minha vida. Jesus sempre vai usar pessoas, querido.
sempre vai usar pessoas. Só que a decisão não é das pessoas, a decisão é minha. A decisão é sua. De imitar Jesus a ponto de você dar a sua vida em amor para que outras pessoas possam ser resgatadas. Muitas pessoas estão voltando do encontro e vão voltar ainda dos próximos. E eu faço a pergunta que a Bíblia faz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você pode ter uma decisão em responder: eis-me aqui, Senhor. A decisão é sua. Baixa um pouco a luz, por gentileza, já está bom.